Meus amigos, se para vocês que saem às ruas todos os dias para trabalhar, você que pode sair à rua para trabalhar, a coisa não tá fácil, imagina para um cara que é candidato à presidência da República e não pode sair às ruas, porque se ele sair ele é chamado de ladrão. E aí resta ele ficar ali na internet dando uma entrevista aqui, outra ali, de preferência para quem combinou as perguntas antes, né? Mas o ex-presidiário, que é a quem eu estou me referindo, ele às vezes nem sempre combina certinho como serão as perguntas. E aí, nessa entrevista aqui, olha só no que deu. O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos e inclusive mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Como é que está a discussão dele em relação àquele momento histórico? Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, de bem. O Geraldo Alckmin é um homem de bem, então não fale uma mentira como essa. Eu posso te processar por fake news. Quase que o ex-presidiário deu uma dessa ali na cara do repórter, né? Não faça uma pergunta como essa, que o Geraldo é um homem de bem. Vamos ver o que disse o Geraldo Alckmin. Vamos ver o que ele disse naquela época, né? Vamos ver. Tá aqui o Geraldo Alckmin. A discussão é em relação à situação atual, né? A posição dos governadores é a mesma. O impeachment está previsto na Constituição brasileira. A Constituição não é golpista. Aliás, o PT pediu impeachment do presidente Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique, só não pediu do Lula porque é do PT. Então, é o rei do impeachment, né? Não tem nenhuma justificativa para vir com essa história de golpe. Dito isso sobre questão constitucional, queria colocar a questão social. Há hoje uma deterioração do quadro econômico, colocando em risco o emprego das pessoas e, portanto, a necessidade de se definir essa questão. Então, a nossa posição é a posição de que se deve acelerar o processo, a Câmara Federal decidindo sobre o processo de afastamento e depois o Senado Federal decidindo quanto ao mérito. Essa é a posição clara do PSDB. Vocês viram aí a resposta do Geraldo Alckmin, o Chuchu, né? O Chuchu dando a resposta para as mentiras do Lula, né? Então o Lula acusou o repórter de estar mentindo, dizendo que o Geraldo Alckmin era favorável ao impeachment e, portanto, o PT o chamou de golpista. Sim, o PT não só chamou o Michel Temer, que era o vice da Dilma, de golpista, como chamou todos aqueles que foram favoráveis ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ex-presidenta. Então todos aqueles que chamavam ela de presidente eram golpistas. Tinha que chamar de presidenta, para não ser cunhado como golpista, né? Então o Geraldo Alckmin fala aí claramente que ele era favorável sim ao impeachment da Dilma, portanto ele foi sim um golpista, né? Para o PT, e agora ele é o vice do Lula. Ele é o vice do Lula. O Alckmin, aquele mesmo que disse que o Lula estava querendo voltar à cena do crime, agora quer acompanhar o ex-presidiário até a cena do crime. E aqui eu trago para vocês, inclusive, um tweet que ainda está lá, o Geraldo Alckmin, o vice do Lula, não apagou, né? Onde o Alckmin diz o seguinte: o Brasil sai hoje fortalecido com o fim deste processo de impeachment, um instrumento legítimo e constitucional, como ele disse lá no vídeo, né? E aqui vamos ver até a data aqui, ó. Olha aqui. 31 de agosto de 2016. Postou aqui, então, a 1h17 da tarde, né? O Geraldo Alckmin postou aqui esse tweet, desmentindo aí, então, né? O ex-presidiário,
que dizia então que o Alckmin era contra o processo de impeachment. E, na verdade, nós sabemos que ele nunca foi contra o processo de impeachment. Então o Lula faz ali, o ex-presidiário faz sim, uma chamada fake news. Se fosse alguém de direita que tivesse mentido descaradamente como fez ali, com certeza ele estava respondendo já um processo por fake news. Mas vamos deixar o Geraldo Alckmin falar mais um pouquinho, vamos ver o que tem o vice, o candidato a vice, né, do ex-presidiário, o que ele tem a dizer? Temos a própria escuridão, o PT, sempre radical e extremista. O partido que apoia o regime ditatorial que levou a Venezuela ao desastre. O partido que quer o fim da Lava Jato, que foi envolvido no maior esquema de corrupção do mundo, o Petrolão. O partido que nos deixou um desastroso legado de Dilma e Temer. São dois lados de uma mesma moeda, a do radicalismo. Se qualquer desses lados vence, o país perde. Sou oposição a ambos, porque sou a favor do Brasil. Esse é o Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidiário. Acho que a melhor campanha que nós temos a favor do presidente Jair Bolsonaro é colocar esse pessoal falando, né? Resgatar os vídeos deles falando aí algumas verdades sobre o PT e sobre o Lula, né? Nenhuma campanha que o presidente Jair Bolsonaro fizer, diga ele o que disser, vai ser melhor do que o que diz aí o candidato a vice, né, do ex-presidiário. E é só buscar também algumas falas do próprio ex-presidiário, até falas recentes aí dele, né, fazendo várias ameaças ao Brasil. Já é uma campanha muito boa para o presidente Jair Bolsonaro. Então, pode os institutos de pesquisas fazerem malabarismos, tentarem colocar ali o ex-presidiário ganhando em primeiro turno. Nós sabemos que, se tudo correr na forma normal, sem nenhuma interferência externa, digamos assim, né, o presidente Jair Bolsonaro será reeleito em primeiro turno. Porque não é possível que o povo brasileiro vai aceitar retornar com uma quadrilha como foi essa quadrilha do PT comandada pelo ex-presidiário. É isso, meus amigos. Observe aí, se não estão inscritos, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos então na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.